Diagnóstico e tratamento da uveitis. O que você sabe sobre o diagnóstico e o tratamento da uveitis? Esta é uma patologia caracterizada pela inflamação da úvea, a camada intermediária de tecido ocular localizada entre a esclera e a retina. Segundo portais, como a Clínica Mayo, a doença se manifesta com vermelhidão nos olhos, visão turva e dor. Além disso, tende a piorar rapidamente. Como mostram os estudos médicos, a forma crônica desse distúrbio está associada a complicações como o glaucoma e o descolamento de retina. Por isso, é fundamental conhecer seus sinais, diagnóstico e tratamento. Descubra-os a seguir. O que é uveitis? A uveitis é uma forma de inflamação ocular. A úvea é a lâmina ocular intermediária, e portanto, é altamente irrigada por capilares sanguíneos. Na verdade, é por esses canais que entram as células imunes, que provocam a resposta inflamatória indesejável. A página médica do portal Clínica Barcelona fornece dados muito interessantes sobre a distribuição da uveitis. Alguns deles são os seguintes. Esta doença ocular é considerada uma doença rara pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Junto com a diabetes mellitus, a uveitis é a principal causa de cegueira na faixa etária ativa, o que se traduz em um alto impacto socioeconômico. Nos Estados Unidos, 10% de todos os casos de cegueira são provocados pela uveitis. Na Espanha, cerca de 47 mil pessoas são afetadas pela doença. Todos esses números revelam que esta é uma doença muito mais disseminada do que poderia ser considerada à primeira vista. Além disso, o portal citado aponta que existem diferentes tipos de uveitis dependendo do local de acometimento. Estes são os seguintes. Iritite. Afeta a parte frontal do olho. É acompanhada por vermelhidão ocular, dor e fotofobia, rejeição à luz. Uveitis intermediária. Neste caso, a substância gelatinosa que dá o tom dos olhos e que preenche a cavidade vítrea, o humor vítreo, se inflama. Podem se formar acúmulos de células inflamatórias flutuantes nesta substância. Uveitis posterior. Inflamação da retina, ou da coroide. Panuveitis. Quando a doença se manifesta na parte frontal e posterior do olho. Uma vez descrita a incidência desta doença na população geral, e os possíveis subtipos, é hora de mergulhar no diagnóstico e no tratamento da patologia. Diagnóstico e tratamento da uveitis. Para combater a doença, primeiro é necessário conhecer suas causas. O National Eye Institute, NI, explica os possíveis motivos que levam ao aparecimento da uveitis. Alguns deles são os seguintes. Um ataque incorreto do próprio sistema imunológico do corpo, doenças autoimunes. Processos infecciosos que ocorrem dentro do olho. Tumores associados ao aparelho ocular. Danos e lesões oculares. Entrada de substâncias tóxicas no olho. Certas doenças, como HIV, toxoplasmose, tuberculose e muitas outras. Diagnóstico. O diagnóstico da uveitis requer um histórico médico detalhado do paciente, uma vez que as causas podem ser múltiplas e muito pouco relacionadas entre si. O exame oftalmológico costuma ser a primeira das etapas, já que essa patologia está associada à perda de visão. O oftalmologista pode sugerir a realização de vários testes, como exames de acuidade visual, exame fundoscópico da parte posterior do olho, medição da pressão ocular, inspeção do olho com lâmpada de fenda.
Infelizmente, em pessoas com uveíte intermediária, podem ser necessários exames para avaliar o sistema nervoso central. A razão: vários estudos a identificaram como um sintoma de esclerose múltipla em seus estágios iniciais. Outras fontes afirmam que um exame de sangue pode facilitar o diagnóstico da doença. Esse distúrbio ocular pode apresentar várias complicações quando detectado, mas o primeiro passo é sempre diferenciar se a causa é infecciosa ou não infecciosa. Tratamento da uveíte. O tratamento da uveíte se baseia na eliminação da inflamação da úvea, aliviando a dor local e evitando maiores danos aos tecidos. Ainda assim, a causa determinará o fármaco de escolha, já que uma infecção bacteriana no olho não tem nada a ver com um distúrbio autoimune. Assim, os medicamentos geralmente utilizados podem ser divididos em 3 grupos: anti-inflamatórios, medicamentos esteroides, geralmente prescritos na forma de colírios, antibióticos ou antivirais, com o objetivo de combater e eliminar o foco infeccioso viral ou bacteriano que causa dor. Moduladores do sistema imunológico. Drogas imunossupressoras que têm como alvo elementos específicos do sistema imunológico do paciente. O que devemos lembrar sobre a uveíte? Como vimos, a uveíte é um distúrbio ocular caracterizado por um processo inflamatório de múltiplas causas. Essa patologia pode ser explicada por processos infecciosos como colonizações bacterianas no olho, doenças neurodegenerativas tão complexas quanto a esclerose múltipla, entre outras. Por esse motivo, o diagnóstico e o tratamento dessa enfermidade podem ser complexos. De qualquer forma, diante de uma dor ocular persistente, a consulta médica torna-se essencial,